E glória a Deus, está abrindo. Graças a Deus. Eita maravilha de Deus. Que bom, graças a Deus. Eita, Jesus bom, Jesus maravilhoso. Eu ver, Tiago. Glória a Deus. Não, fechou. Glória a Deus. Deus abençoe. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. A princípio sobre a Santa Ceia. Tá? Sobre a Santa Ceia. Há pessoas que dizem, eu não sei porque eu estou em pecado. Quer dizer, você respeita mais o pecado do que a Deus. Entendeu? Por que então que você não larga o pecado? Porque você ama mais o pecado do que a Deus. E se você sente o pecado, se você morre, você está perdido. Está perdido. A pessoa vai para um lugar que nunca mais vai sair. Então, peraí, se eu sei que eu estou em pecado, eu anulo o pecado. Deus, o Senhor me perdoa, pequei até aqui, por mais gostoso que ele seja, eu vou abrir mão. Porque eu em pecado, se acontece um troço, eu estou perdido. E a ceia, vamos dar uma olhada aqui na Bíblia, lá no livro de Evangelho de João. Evangelho de João, vamos dar uma olhada. Quanto tempo que eu não ouço esse corinho, hein? Contente estou em meu coração. Acharam? Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Todo mundo achou? Entenda bem isso. Se sua mente estiver já vendida, existe isso. Às vezes não adianta mais pregar o Evangelho para você. Isso é bíblico que eu estou falando, tá? Porque no livro de Romanos tinham pessoas que não adiantava mais falar com elas. O Evangelho não entrava mais na cabeça delas. Elas tinham Jesus do jeito delas. Então, já aqui sobre a ceia, no versículo 52, acharam? Está escrito assim: disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? E Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Você é uma pessoa morta, você é um defunto. Está um defunto porque está desligado da vida de Deus. Entendeu? Por você não ter comunhão com Deus através da ceia. A pessoa não tem vida em si mesma. Só que isso está onde? Eu inventei ou está escrito? Está escrito. Mas às vezes a pessoa já foi tão vendida pelo demônio que não entende mais isso, só está zerada, está com um espírito de loucura, acabou, foi vendido. Judas Iscariotes, ele participava dos cultos com Jesus, mas ele já não ouvia mais Jesus, entende? Jesus pregava e ele ouvia, acabava de ouvir e roubava. Ele enfiava a mão na sacolinha e pegava lá alguma coisa e escondia.
Quer dizer, ele não ouvia mais Jesus. E pastor Mota, e por que Jesus não puxava a orelha dele? Irmão, se ele não ouvia mais Jesus, como é que Jesus vai puxar a orelha dele? E a pessoa, se já foi, já era, não ouve mais, entendeu? Pode sim acontecer um troço e a pessoa, se o Senhor me tirar dessa, vou ficar fielzinho, mas Deus sabe que é mentira. E o Judas foi até onde? Foi até a morte. Ele, Saul, Corá, Datã, Irã e mais. No versículo 54, quem come minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna. Olha que coisa. Você vai viver para sempre com Deus. Os outros também. Morreu, inferno. Não tem como ir para Deus. Vai para o lago que arde com fogo e enxofre, para aquele lugar. Lá é que é o lugar. Mas eu ressuscitarei no último dia. Jesus, quando voltar, ele vai mandar pegar essa pessoa onde ela estiver, para ela ir para o céu. Mas, porque a minha carne verdadeiramente é o quê? Ela te alimenta. A pessoa que ceia vive alimentada. A que não ceia, aceita o pecado, xinga, vê filmes imorais, não pesa no espírito, sabe? A pessoa não consegue discernir entre a santidade e o pecado. Então a pessoa é normal. Xingar, mentir, tudo normal. Não participar, não vir para a igreja, tudo normal. Porque a pessoa já está perdida. E isso é bíblico que eu estou te falando. Mas, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim. Essa pessoa está em Jesus e Jesus está na pessoa. Isso não é o Mota aqui que está inventando, não, está escrito. Quem come da minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim. Essa pessoa está em Jesus. E Jesus está nessa pessoa. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Você vai viver pela palavra. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Outra coisa que eu quero orientar você, por isso que a pessoa, pastor, eu não sei que eu estou em pecado. Mas você, qual é o salário do pecado? Você prefere morrer, você prefere ir para o inferno, do que se arrepender do que você faz de errado? E aí, como é que é isso? Entendeu? Não, peraí, se eu estou pecando, eu vou parar com isso. Tem que parar aí. Por uma hora vai dar. Até o Provérbios 29 avisa que o homem que muitas vezes repreendido e endurece a servir essa parte trás do pescoço. A pessoa não se curva por nada para Deus. Será quebrantado de repente e não vai haver cura. Não tem jeito, não adianta orar, pedir, amarrar o demônio, não, acabou. Você é mentiroso. Deus não viu lugar de arrependimento no seu coração, isso é sério. E Deus quer que você viva muitos anos. Sabe quantos anos Deus, no mínimo, quer que você viva? 120. Nossa, você tem que se cuidar, né? A pessoa quer viver 120 anos, mas não se cuida, come muita porcaria, perde noite de sono à toa, quase não bebe água, não se cuida. Ou não gosta de banho, vai por aí. Ô Esther, Deus abençoe você, cantora Esther. Ô Márcia Calazans, Deus abençoe sua vida.
Então, tem que prestar atenção no conselho que Deus está te dando para o seu bem, para o meu bem. Quando a gente não dá muita bola, outra coisa, gente, o maligno, quando quer desviar você do caminho de Deus, ele não vai usar um pai de santo, ele não vai usar uma pessoa religiosa, ele vai usar um crente. Até o próprio Jesus, ele tentou enganar dizendo que era crente. E onde, pastor? Onde que está isso? Vamos ver aqui. Ele tentou mostrar para Jesus que era até pregador. E aí? Qual passo que você vê? Ele se apresenta como crente ou como pregador? Quer ver o pregador? Salmo pregador. É o Mateus 4. Vamos lá. Mateus 4. Acharam? Achou Mateus 4, pessoal? O versículo 6, olha aqui o que o diabo falou para Jesus. E disse-lhe, não é isso? Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem, ele pregando para Jesus, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Jesus não disse, isso é mentira sua. Não, é verdade, está escrito. Só que o que Jesus falou para ele? Versículo 7, e disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Você não viu isso não? Então ele também não pode tentar Deus. Então Deus está aberto nele, entendeu? Então ele se apresenta como pregador, é onde ele se disfarça em de luz. Tem gente que, o vaso tem um recado, vai e afunda você, tá? Onde ele se apresenta como crente, Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 5, e você olha, não, essa pessoa mesmo tem jeito de crente, fala como crente, mas não é, irmão. É afundar você, porque um verdadeiro cristão não leva o outro para o pecado. Não, irmão, peraí, vamos segurar aqui que isso aí é pecado. Não, está amarrado no nome de Jesus. E aí? Então, no capítulo 5 de Marcos, acharam? Assim. E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. Saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros, lá das catatumbas lá, um homem com espírito imundo. Era um homem, mas tinha um espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros. Nem ainda com cadeia podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, grilhões de migalha, e ninguém podia amansar. É aquela pessoa que não aceita conselho de ninguém. Toda pessoa tem uma resposta, tem uma saída e para viver errado. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros e ferindo-se com pedra. E quando viu Jesus, aí ele encontrou uma pedreira, né? Quando ele viu Jesus, ele disse, acabou a minha farra, eu tenho que dar um jeito aqui para ver se ele pensa que eu sou crente. O que ele fez? Quando viu Jesus ao longe, correu e fez o quê? Adorou. Aí Jesus, bobinho, né? Irmão, Pai do Senhor, não. A pessoa endemoniada, ela não aguenta muito tempo. Um dos sinais é que ela não gosta muito de igreja.
ela não gosta de ouvir a palavra de Deus, ela não gosta de Bíblia, ela não gosta de orar, entendeu? E o próprio Jesus falou isso. No Evangelho de João, acho que é 8,47, Jesus disse que quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Ele disse: por isso vós não as escutais, porque você não é de Deus. Toda pessoa que não é de Deus não tenta pregar, porque não aceita, não. Até é verdade, mas essa conversa, a pessoa não aceita, porque ela está possuída, entendeu? E ele aqui fingiu ser cristão, ele adorou, mas não demorou muito tempo adorando. O que ele fez no versículo 7? Clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Tem pessoa que está falando mansinho, daqui um pouco para que não explode. É isso. E esse homem tinha uma faixa de uns 6 mil demônios no corpo dele. Negócio, ele vivia no cemitério. Nas minhas reuniões, quando eu pastoreava na Igreja Internacional da Graça de Deus, tinha um homem que comia defunto. Ele foi liberto na minha reunião, comia defunto. Eu fiquei horrorizado, porque eu nunca tinha ouvido falar isso. Aí ele disse: mas como é que o senhor fazia? O senhor cozinhava, fritava? O senhor fazia? Não, é cru. Mas me explica como é que o senhor fazia? Ele disse: ia lá, aquele defunto de gaveta, só servia de 7 dias. Ele abria a gaveta, né? Tirava lá aquela placa, puxava o caixão, isso de noite. Aí estampava e ele rasgava a roupa do cadáver, depois abria a barriga do cadáver para comer as vísceras. Ele comia as vísceras. Ele disse: pastor, o senhor vê que eu não ficava muito perto de vocês, ficava cheiro. Mas assisti muita reunião aqui, com os dentes tudo com carne de pessoas. Você imagina isso? Isso foi ali no ano de 93, 94, por aí. Então esse aqui é um também. O cara tem 6 mil demônios no corpo, o cara não tem linha de raciocínio, não. O negócio dele é tudo sujo, tudo errado. E o primeiro erro é afastar de Deus. O primeiro erro é afastar de Deus. Entendeu isso? Então ele finge que é crente. Ele pode fazer até como ai meu Deus, o irmão que matou o outro, eu esqueci agora, Joabe. O Joabe, ele matou o irmão dele. Você sabe como? Vamos dar uma olhada. É 2 Samuel, acho que o capítulo é 5, Marta. E vocês passam por isso. A pessoa está pensando que você está pensando que a pessoa é de Deus, e a pessoa está te levando para um buraco que você ainda não viu. Quando você vê, vai ser tarde demais. Hein? Não entendi. O capítulo é 20, versículo é 9 e 10. Está vendo? Capítulo 20, versículo 9 e o 10. Acharam aí, pessoal? Acharam? Olha aqui, no versículo 9 diz assim: e disse Joabe a Amasa, que é irmão dele. Irmão, nós somos irmãos.
E eu estou interessado em alguma coisa sua, eu posso até falar em língua até acabar com você. Isso é muito grave. Outro dia, na Igreja da Graça aqui em Nova Iguaçu, eu estava orando de manhã, reunião de Santa Ceia, e a gente buscando o Espírito de Deus, todo mundo falando em línguas. Na minha frente tinha uma senhora, eu lembro dela, ainda posso ver a fisionomia dela, uma senhora baixinha, clara, falando em línguas. Aí eu olhei sério para ela, todo mundo falando em línguas. Eu falei, demônio. Aí eu desci do púlpito devagarzinho, cheguei na frente dela e disse, pula para fora. Yeah! Eu, amém, 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 amém. Olha o demônio falando em língua aqui no nosso meio. E aí? E aí, pastor? Aí eu expulsei o demônio dela, em nome de Jesus, e continuamos a buscar o Espírito de Deus. Aí Jesus batizou ela. E já vi tanta coisa, irmão. Então, do versículo 9, e disse Joabe a Amasa, vai contigo bem? Encontrou com ele, né, irmão? Vai contigo bem? Quem? Meu irmão. Meu irmão está crente que olha. E Joabe, com a mão direita, pegou da barba de Amasa, segurou assim, ó. Ele é barbudão, né? Aí pegou aqui na barba dele, vai contigo bem, e puxou a barba dele como se fosse dar um beijo no rosto dele. Sabe o que ele fez por baixo? Ele enfiou o punhal e rasgou a barriga dele. Olha aqui. E Joabe, com a mão direita, pegou da barba de Amasa para o beijar. E Amasa não se resguardou, mesmo vai lhe dar um beijo, né? Não se resguardou da espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este feriu com ela na quinta costela e lhe derramou por terra as entranhas, as tripas dele caíram. E o que tem de irmão fazendo isso no irmão é muito sério, muito sério. Então a gente tem que orar mais, buscar mais a Deus. Tem gente que nem percebeu que precisa do Espírito Santo, gente que não busca o Espírito Santo, não ora. Alguns não dizimam. É coisa séria. Vamos dar uma olhada em Malaquias, meu irmão. É encostado no livro de Mateus. Outra coisa é você vir à igreja e não dar atenção porque é ensinado. Sabe o que você está falando para Jesus? Não quero te ouvir. Eu vim só dar um passeio. Irmão, você vai ter problema. Muito problema. Porque o que despreza a palavra perecerá. É o Provérbios 13:13. Eu em casa, ou se eu estou na igreja, eu quero ouvir. E não quero só ouvir, não. O que Deus está dizendo, nota, o que você está fazendo está errado, eu vou parar aí. Eu não quero amanhã estar aleijado aí, dando trabalho aos outros, que às vezes você não mostra, fica aí aleijado aí. Está amarrado em nome de Jesus. Então, o versículo 7, acharam, pessoal? Sim ou não? Diz assim, não devemos o quê? O título. O que está escrito aí? Não devemos roubar a quem? O Senhor. Nem duvidar da sua providência e o que mais? De justiça. Não duvidar da providência que Deus vai tomar e nem da justiça que Ele vai fazer. Pastor Mota, me explica uma coisa. Por quê? Estou roubando a Deus em quê? Meu irmão, você tem alguma coisa? O que você tem? Michael Jackson morreu, levou o quê?
Elvis Presley morreu, levou o quê? Vai pensando aí, Tineril se partiu, levou o quê? Dona Sandra, levou o quê? Silvio Santos morreu, levou o quê? Irmão, porque tudo é de Deus. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7, diz assim, nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele, tudo aqui é de Deus. O que Deus quer, você colheu lá 100 tangerinas, Deus quer 10, irmão, e é por seu bem. Aí, o que ele vai fazer com aquelas 10? Irmão, ele não vai chupar nenhuma, ele vai deixar semear para não faltar tangerina para você. Você entendeu agora? Mas o diabo põe na sua cabeça outra coisa, que o dízimo é coisa do Antigo Testamento. Então Deus não serve para você, porque Ele também é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. E nisso você vai só tomando prejuízo, irmão. Porque Deus não pode repreender o devorador da vida da pessoa que não é fiel, irmão. E por causa de vós repreenderei o devorador, porque você é fiel. Mas do contrário, você nem percebe que foi. E você não tem paz, irmão. Olha aqui. Desde o dia de vossos pais, versículo 7, vós desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. O que ele diz? Tornai vós para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Então todo mundo preso em Coríntios, né? Cada um deve contribuir conforme você pode. Irmão, não está falando do dízimo não, é oferta. É isso. Então tá, você paga imposto? Então, a prefeitura manda lá, R$400 o imposto. Aí você diz, não, isso aqui é coisa do antigo. Aí você não paga o imposto, você vai perder a casa. O Senhor diz, os que lhe honram. Mas se você quiser continuar crendo errado, é um problema seu. Deus não vai tirar de você a chuva, nem o sol, nem o arroz, nem o feijão, mas não reclame da dificuldade de vida. A dificuldade de vida, o problema é você. Você sabe onde é que está falhando e você não quer acertar, só isso. Imagina se você fosse Deus e o dízimo fosse seu, você ia deixar assim também? Então, se do seu salário, vamos supor que o patrão não paga o seu salário, o que você vai falar com ele? Patrão, cadê o meu? Não, hoje não se paga não, senhor, eu quero o meu salário. É isso que você está fazendo com Deus. Como você pode num banco sacar um dinheiro que você não tem? Mas é só o cinto apertar, Deus faz alguma coisa. Como você não manda nada para cá? Você não tem nada depositado no banco do Espírito Santo e quer sacar como? Então ele diz, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, dizer que roubam nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição, como é que é o restante? Sois amaldiçoados. Qual o motivo? Porque me roubais a mim, vós de toda a nação. Volta e meia vem uma pancada por causa da maldição. É sério. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança, e por causa de vós
repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão de quê? Como é que as nações vão te conhecer? Essa pessoa é feliz, mas por quê? Porque ela é fiel. Ela é fiel. Porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Agora, pastor, eu sou dizimista, mas às vezes eu passo alguns apertos. Deuteronômio 8. Deuteronômio 8. Por que Jesus nunca pediu o dinheiro de volta a Judas? E tudo que ele roubava virou uma maldição. Isso foi isso que ele escolheu. Jesus não quer esse dinheiro, não. O Deuteronômio 8 diz assim. Acharam aí, pessoal? Presta atenção, está aqui, ó. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para quê? Para os fazer e para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Amém? E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para fazer o quê? Para te humilhar. O que mais? Para te tentar. O que mais? Para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Tem gente que não guarda o mandamento, prefere pedir o agiota do que a Deus. Ele falhou, ele não passou na prova. Aí vai lá, faz um empréstimo, depois, como é que pode? Peguei 10, vou pagar 200. Você não foi aprovado. Negócio sério. Ele quer saber quem é que está dentro de você, se é Deus ou se é o diabo. Às vezes o camarada vai lá, rouba um relógio, rouba um negócio e não fica rico. Não resolve nada e arruma um problema sério. Entendeu? Então ele disse, e te humilhou. O que mais que aconteceu? Versículo 3, e te humilhou, que mais? E te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão. Você pode ter seu armário, geladeira, tudo surtido, meu irmão. Ó, pastor, eu tenho queijo, eu tenho alcatra, eu tenho contrafilé, eu tenho linguiça, eu tenho ovo, eu tenho mais não sei o que, eu tenho fruto, tenho isso, tenho aquilo, tem Jesus, não. Você está bom de fome, irmão. Está bom de fome. Você sabe por quê? Você é um espírito, você tem uma alma e mora no corpo. O seu espírito não come arroz, não come feijão, não come fruta, não bebe água, não bebe leite. O seu espírito só come palavra. Se você não dá a palavra para ele, seu espírito está fraco. Para você ter uma ideia como é que está o seu espírito, fica uma semana sem comer. Uma semana sem comer. Você come hoje é domingo, né? Come hoje. Vai lá, janta, bota um prato bem grande. Aí você vai ficar sem comer. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Você
só vai comer domingo à noite, você vai ver como é que você vai ficar. É a situação do seu espírito. Ele está fraco, esquelético. Já viu aquelas crianças lá na África, lá? Meu Deus, a mosca passa no olho, ele não tem nem força para bater na mosca. Assim está seu espírito. Aí você cai em qualquer tentação, você não tem força contra o diabo. Talvez a falta da palavra deixe o seu espírito na miséria. Entendeu isso agora? Então ele está dizendo aqui, vamos repetir o versículo 3: e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Jesus falou isso para o diabo. Você viu que Jesus estava com fome física? Aí disse: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você está assim, a palavra, isso aqui é o quê? Qualquer coisinha você tem coragem de dar uma facada, um tiro, um soco. Você rouba, esconde. Você até tem, mas não. Você mente. E aí é sério. E você quer que as coisas vão bem, mas como vai bem, irmão? Entendeu? E disse mais, nunca se envelheceu as tuas vestes sobre ti, nem se inchou teus pés nesses 40, você já imaginou, irmão? 40 anos uma roupa não ficar velha, não ficar podre, não rasgar, seus pés não incharem, você não para de andar. Foi a prova que Deus deu para eles, irmão. Eu já passei uma situação, que olha, mas não teve um dia que eu disse: que desgraça de vida, não sei para que eu aceitei Jesus, nunca falei isso. Ao invés de falar isso, eu ficava procurando onde foi que eu estava errando e orando. Quantas vezes assistindo o R.R. Soares, caí de joelho no meio da sala chorando, irmão, pedindo a Deus: Senhor, me dá força. Eu não posso viver mais desse jeito, não quero mais isso. E Deus me ouviu, Ele olhou no meu coração e viu o arrependimento. Mas tem pessoas que estão vivendo no pecado, mas não está nem aí, achando que vai dar tudo certo. Vai não, irmão. O demônio está te enganando, ele vai te largar na pirandeira lá e você depois vai ficar desesperado. E o que Deus pode fazer? Por que o Senhor não fez nada por Judas? Jesus pôde Judas, eu estou vendo que você está com ideia de suicídio, né? Por que Jesus não conversou com ele? Porque ele estava determinado a obedecer quem estava orientando ele. Até eu já falei com você uma, falei duas, falei três, você já quebrou a cara. Eu vou falar mais o que para você? Eu vou te atrapalhar não, vai, quebra a cara, não me procura. Eu já te falei. Coisa séria. Entendeu isso? Quando o próprio Deus, vamos lá para Romanos, quando você é resistente ao conselho, então Deus, olha, agora tu vai viver errado, pronto, acabou. Pastor, está na Bíblia? Tá, vamos ver aqui. E você não pode reclamar do que você escolheu, irmão. Tem um pessoal aqui comigo aqui, Iacema, Deus abençoe, Odaí Monteiro, quem mais está por aqui, gente? Odaí Monteiro, Márcia Calazana, Recife Xadá, Cantor Esther, glória a Deus, amém, Deus abençoe. Vamos lá, Romanos
capítulo 1. Eu vi isso aqui na Bíblia, eu disse, epa, peraí, deixa eu dar mais atenção para Deus. É Romanos capítulo 1. Acharam aí, pessoal? Não é brincadeira, a gente está vendo, está escrito na Bíblia, a gente vai discutir com Deus, irmão. Você está vendo que tem alguma coisa errada? Está demorando, né, pastor? Está cheio. É que a Bíblia é nova, gente. Acharam, pessoal? No versículo 18, olha, você tem que ouvir a ponto de ensinar. Amém, Jesus? Se você me perguntar, pastor Mota, onde fica Gavião Peixoto em Niterói? É em Caraí. Como é que eu faço para chegar lá? Você pega a Marquês do Paraná, quando chegar lá perto do Campo dos Ingleses, você entra, Miguel de Fria. Aí você vai passar Fagundes de Varelas, com Mendes Sá, a próxima esquerda é Gavião Peixoto. Eu vi, li o nome e decorei. A palavra de Deus tem que ser assim. Você sabe onde é a Alameda 24 de outubro? Quero sei. Na mesma Gavião Peixoto, você vai. Quando chegar na 7 de setembro, você, à sua direita, ali termina 7 de setembro, à sua direita é a Alameda 24 de outubro. Você vai subir, aí quando você descer nessa mesma Alameda, você vai sair lá na rua Moreira César. E a outra já é Praia de Caraí. Qual outra rua que você quer saber lá? Porque eu vi o nome, eu decorei, está aqui. A palavra de Deus tem que ser ouvida e decorada, para você não cair na malha fina. Amém, Jesus? Senão, o que adiantou Deus falar com você se você ouve outra pessoa? Então, Romanos 1,18 diz assim: porque no céu se manifesta a ira de Deus sobre quem, pessoal? E o que é impiedade? Maldade. E injustiça, que é o contrário da justiça, que eu estou fazendo, a palavra de Deus não aprova. Então eu estou na injustiça dos homens que detêm a verdade de Deus em... Você sabe que tem que perdoar, mas eu não perdoo. Eu perdoo, mas você é falso no perdão. Diz que perdoa, eu amo todo mundo. Mentira, isso é mentiroso. Mas, 19: porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. O meu jeito de viver, eu estou manifestando a quem eu sirvo. Entendeu agora? Aí você me vê xingando, com raiva do irmão, ou no adultério, na prostituição, eu estou revelando para você quem eu sirvo. Mas, porquanto, 20, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como sua divindade, se entende claramente, se veem pelas coisas que estão o quê? Você olha para o céu, você não tem ideia que tem uma pessoa que criou os céus. Você olha a extensão da terra, tem um programa Brasil visto de cima. Meu irmão, cada coisa linda que você vê, você não está vendo que Deus existe? E aí? Mas, como é que pode? Às vezes a mulher é baixinha e tem 15 filhos. Às vezes para conhecer uma mulher que tinha quantos filhos? 31 filhos. Quantos ossos tem um corpo humano aí? Você que estudou ciência aí.
Oi? Quanto ali? 206 ossos. Como é que pode uma mulher baixinha, mãe de 31 filhos, criar 206 ossos para cada um dentro dela? Você não está vendo a mão de Deus, não, irmão? Eu peguei um osso lá, só que não é de gente, né? Um osso de boi que eu tinha arranjado para o trovão, como já está velho, joguei fora. O osso está lá em casa já há uns 3 meses, o osso continua duro. Como é que pode criar tanta coisa dura dentro de um ventre? Você não está vendo a mão de Deus, não, irmão? É coisa séria, mas para que eles fiquem inexcusáveis, olha aí, sabe o que é inexcusável? Não tem desculpa. Você está vendo tudo aí, não precisa falar muito de Deus para você, que você está vendo tudo criado aí, foi Ele. Mas, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como, para mim ele não tem valor. É mais ou menos assim. Você vai para a igreja? Não, vou para o churrasco, não sei para onde, que Deus nada. Não. Nem lhe deram graça, antes em seu discurso se desvaneceram e seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível e de aves, de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também, o que aconteceu? Deus lhes entregou as concupiscências do seu coração. Você agora só vai viver o que você gosta de fazer. Acabou. Você vai orar, não vai ter resposta. E aí? Por quê? Você foi entregue às concupiscências do engano do seu coração. O que você gosta de fazer? Sério, né? Vamos repetir, 24? Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente e amém. Acabou. Uma vez eu falei, fulano, hoje você vai dar uma palavra aqui, eu não tenho nem a Bíblia, não trouxe. Irmão, como é que pode isso? Se eu não tenho a Bíblia, você tem que ter uma palavra dentro de você. Ué, quando uma pessoa que se converteu ontem, uma pessoa que já é cascudo na igreja, você não tem uma palavra no seu coração, irmão. E aí? Acaba Deus entregando, pessoal. Você agora só vai acreditar no que você acha que é certo. Acabou. Aí você está perdido. Em 2 Tessalonicenses, rapidinho, tem mais 5 minutos, fez a mesma coisa. 2 Tessalonicenses, mas você quer insistir, vai. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2. Acharam? 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Está escrito assim, ó. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso. Não deixa ninguém te enganar. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se os dias de Cristo estivessem já perto. O que é isso, pastor? Por exemplo, o livro de Marcos fala do endemoniado gadareno. Fala de 1 ou de 2? 1. O Mateus fala 2. Como é que é, pastor? Por exemplo, o time do Santos, são quantos jogadores? Quantos jogadores? Hein? Gente, você não sabe quantos jogadores jogam em campo, não? Quantos? 11. Mas só fala de um.
pessoa só resolveu falar de um. Já tem outros que falam os 11. O Marcos falou só de um endemoniado. O Mateus resolveu, falou dos dois. Aí a pessoa faz confusão, eu não entendo. A Bíblia diz e contradiz. Não, é você que tem a cabeça minha folha. Mas ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. O homem do pecado não obedece a ninguém, não baixa a cabeça para ele. Só ele que está certo, ele não compreende as coisas de Deus. Quando o Pedro largou barco, peixe, largou tudo, foi seguir a Jesus, vai dizer, é vagabundo. Mateus largou a coletoria, que ele era cobrador de impostos, é vagabundo, não quer trabalhar, não entende que ele foi servir a Deus. Então, o homem do pecado, ele não entende as coisas de Deus, ele é do pecado, ele não vai se converter. Mas, pastor, e o senhor deixa na igreja? Meu irmão, o senhor mandou deixar o joio crescer junto com o trigo. Mas o homem do pecado, o filho da perdição, o qual, o que essa pessoa faz? Se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou que se adora, se acha melhor, que faz o certo, de sorte que se assentará como Deus, aonde? No templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Agora vós sabeis o que o detém, que é para você, tá? Para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera, somente a um que agora resiste, até que o meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vida, a esse cuja vida é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígio de mentira. Lembra lá em Marcos 5 que o gadareno adorou Jesus? Aqui, mas e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Não recebe a palavra, não consegue se salvar. Por isso, o que Deus vai fazer? Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam Você não acredita mais no que está escrito, você só acredita na mentira, e você vai se afundar. Amém? É isso que Deus quer falar. E glória a Deus. Vem para cá para a gente orar em nome de Jesus. Se alguém trouxe oferta, dízimos, fica à vontade. Se não trouxe, fica à vontade do mesmo jeito. Ninguém é obrigado a fazer nada para Deus. Tudo é voluntariamente. Voluntário. Glória a Deus. E glória a Deus, né, Jurema? Jurema é meu fechamento. Ô, meu filho. Hein? Não entendi. Quem? Tá, mas isso vai acabar, já acabou. Em nome de Jesus. Não, demônio aqui não tem bem não. Está amarrado, em nome de Jesus. Gente, vocês parecem até que esse pintinho que corre para debaixo da árvore com medo da chuva. Pessoal, presta atenção. Sexta-feira vai ter uma árvore aqui na igreja. Que árvore é essa, pastor? Árvore de justiça. Plantação do Senhor.
Você quer muito justiça numa situação. E talvez só você e Deus que sabem disso. Você vai escrever isso. Se você puder arrumar um envelopezinho, botar dentro desse envelope e colar, aí você vai prender com as suas próprias mãos nessa árvore de justiça. Essa árvore simbolizando Jesus. Toda sexta-feira você vem orar por isso. Nós vamos até dezembro orando. Você vai ver muita coisa acontecer até lá. Amém? Quando chegar no último dia de dezembro, eu vou pegar a árvore, tudo que tiver nela, e vou levar para o monte. E lá eu vou entregar para Deus. Você vai ver muita coisa acontecer. Coisa que está te fazendo sofrer. Pastor, eu estou sem paz. Esperando por essa justiça. Então vai ter essa árvore de justiça aqui na igreja. Se você é uma pessoa que realmente quer mudar de vida, você vai fazer. Mas se você está satisfeito com o que está vivendo, não vai fazer. Eu queria vencer uma batalha, eu passei 1 ano jejuando, você acredita nisso? 1 ano jejuando, e cada tentação, irmão, porque o meu jejum era aplicado das 4 da manhã até meio-dia. Tinha que acordar 4 horas da manhã até meio-dia. Ninguém entendia nada. E você não fala com ninguém. A pessoa que está em jejum, ela tem que ser a mais alegre. Come aí, falou, não quero não. Outra hora eu como, deixa aí, bota aí na geladeira. Você não come. Aí tem gente que é linguarudo, não, porque eu estou em jejum, né, irmão? Pode comer que você já entregou o ouro já. Isso, irmão, você toma um banho, ou unge, depois unge a cabeça, ou lava só os pés, depois você unge a cabeça, entendeu? E fala com Deus, Senhor, eu estou te oferecendo esse jejum de tal hora até tal hora. Estou agradecendo ao Senhor pela vitória X. Não se jejua pedindo nada a Deus, porque aí não é jejum, é greve de fome. E isso o pessoal às vezes faz na cadeia. Ó, ninguém come aqui, hein? Porque eles querem mudar alguma coisa lá dentro. E tem que ser, entendeu? No nosso caso é diferente. É um jejum que vocês agradecem a Deus. Não se pede nada, só agradece. E Deus não vai ficar devendo a você, a coisa vai acontecer. Amém? Glória a Deus. Eu só gosto de chamar para briga guerreira, irmão. Pessoas que vêm mesmo para arrebentar. Vamos vencer esse demônio aí, a gente vence. Glória a Deus. Hoje chegou a esposa de um pastor lá na igreja, lá em casa, com um caroço, diz ela que era o tamanho de uma laranja, que ela falou. No seio, fazendo já quimioterapia e tudo. E aí, pastor, saiu de lá sem caroço. Saiu de lá sem caroço. Então, maravilhado. Quem levou foi a Bianca e o André. Ele, pastor, eles estão maravilhados. Cadê o caroço? Sumiu, pastor, sumiu. Eu gosto de chamar quem quer vencer. Ah, pastor, eu estou acostumado com o sofrimento, eu tenho medo de perder ele. Acho que é doido, irmão. Acho que é meio tonto. Tem que partir para cima mesmo, sério. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Senhor Deus, eu não sei o que se passa com cada pessoa aqui que ora comigo, mas elas vieram em busca de um milagre. Pessoas com dores pela coluna, dor no nervo ciático, no calcanhar, na panturrilha. Pessoas, ó Deus, com a barriga inchada. Pessoas que doem na cintura, dói na cabeça do fêmur. Pessoas com problema no reto.
Pessoa, meu Deus, com um problema na próstata. Outros, ó Deus, com problemas renais. Coisa, meu Deus, na bexiga, na uretra. Cálculos. Pessoas com problema no reto, no intestino fino, grosso, intestino delgado. Pessoas com problema no esôfago. Pessoas, ó Deus, com infecção no pâncreas. Pessoas com válvulas do coração entupida. Veias gordurosas, ó Deus, meia que entupida. Não está conseguindo levar sangue e oxigênio ao cérebro. Pessoas, ó Deus, sofrendo com a tendinite, com artrite, artrose. Mas no seu nome, Jesus, essas coisas saem, essa mentira do diabo sai. Porque a tua verdade diz que o Senhor levou as nossas doenças, levou as nossas enfermidades, que por suas feridas, por suas pisaduras, nós já fomos sarados. Então, Senhor, eu vou usar aqui o seu poder. E digo, glicose, normalize agora em nome de Jesus. Batimentos cardíacos, vocês têm que normalizar. Pressão, você tem que passar a ser 12/8. Envelhecimento precoce, tonteira, mal nas vistas, coisa que está tentando cegar essa pessoa, sai agora. Mal que está no estômago, no fígado, nos rins, nos pulmões, entupimento na veia aorta, nas vias cardíacas, vascular, respiratória, mal nos nervos, desânimo, algema do pecado, sai dessa pessoa agora. Diabo, você está sendo desmascarado, não tem como você ficar nessa vida. Sai agora, em nome de Jesus. Se você tiver em alguma pessoa aqui dentro, pula para fora, porque o Espírito Santo está te vendo. Pula para fora. Me canta lassurianda, ramalassurianda. Você não vai continuar no corpo dessa pessoa. Pula para fora agora, em nome de Jesus. Seja lá você quem for, pula para fora desse corpo. É uma ordem que eu estou lhe dando. Você não vai mais dominar essa pessoa, você não vai mandar mais nessa pessoa. Fora, em nome de Jesus. E não volta mais. Diga assim, em nome de Jesus. Gente, fala com fé. Em nome de Jesus. Diabo, você sabe que eu aceitei Jesus. Ele vive em mim. Eu vivo nele. E não aceito você mandar na minha vida. Sai agora. Sai do meu corpo. Sai da minha casa. Sai da minha vida. Sai do meu caminho. Vai embora. Pai, em nome de Jesus, eu estou abençoando essas pessoas. Eu os declaro libertas. E Pai, aquilo que tem perturbado e tem tentado essa pessoa, lembra quando Eliseu disse: Senhor, abre os olhos do meu moço. E o Senhor abriu os olhos daquele moço e ele viu a verdade. Eu estou pedindo, abre os olhos desse povo, Pai. Mostra a verdade para eles. Eles vão agradecer. E agora, em nome de Jesus, eu estou abençoando todos eles, todas elas. E peço a Ti, Senhor, recebe os dízimos, ofertas trazidas à sua casa. É de um povo fiel.
E conforme o Senhor mostrou na sua palavra, os que me honram, eu honrarei. Honra essa pessoa em tudo que ela precisa. Cobre com teu manto de justiça e leve em paz, em nome de Jesus, e vocês digam assim seja. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Bem-vindo, hein? Deus abençoe. Vamos na paz de Cristo. Você que orou comigo aí, Samuel Crispim, Deus abençoe. Carla Bianca, Deus abençoe. Fiquem na paz. Todos vocês aí tenham uma ótima noite, tá bom? Fiquem na paz.